Graça e paz. Nesta sexta-feira, 19 de novembro de 2021, vamos aqui falar do amor, da graça, do perdão de Deus. Quando ele disse, Pai está consumado, ele consumou toda a obra, rendeu o Espírito e voltou para o Pai. Mas veio para nós em Espírito e verdade, nós que esperávamos a vinda dele. E ele veio em Espírito e verdade morar no meu coração, no seu coração, para nos ensinar essa palavra, para que nós não venhamos sofrer danos aqui nessa terra, né? Com palavras que não convêm, palavras que o homem, né? Um homem que se diz pastor e se diz homem de Deus, né? E dizem palavras que não condiz com a verdade de Deus. Entenda bem o que eu vou ler hoje, nessa manhã de sexta-feira, para que você possa crer somente em Deus e mais nada. Quando eu falo aqui, eu falo com um coração de verdade, um coração voltado para o Espírito Santo de Deus, que me ensina nesta sexta-feira a falar tudo que é verdade, para que você entenda a palavra de Deus. Que você tenha uma sexta-feira maravilhosa e abençoada pelo Pai, Pai das luzes, o nosso Pai de misericórdia. Graças a Deus. Então, abençoado, há uma polêmica aí tremenda, né? Porque hoje nós somos a igreja gloriosa, formosa, sem ruga, sem mancha, sem defeito, né? Então, Deus nos fez em espírito e verdade para estarmos aqui nesta manhã. E Ele veio morar dentro de nós. Ele é o Espírito Santo que viria e veio, né? Então, Ele é o cabeça do nosso corpo espiritual que nós temos aqui dentro, que vai voltar para a pátria e a carne voltar para o pó. Então, mediante essa situação que está rolando aí, aqui eu vou dar a minha opinião, tá? Mediante a palavra de Deus. Quando você entra numa igreja, o pastor pede que você aceite a Jesus, né? E a palavra de Deus diz que isso não é verdade, porque você não aceita ele, né? Ele chegou em você, né? Dentro de você e te aceitou primeiro. Ele te escolheu para que você vá e dê fruto para Deus, que é João 15, capítulo 16. E o que acontece? Aí o pastor pede que coloque seu nome no livro da vida, né? Mas é que o teu nome já está no livro da vida, que Deus já colocou lá. Antes de você nascer, Deus já colocou os nomes lá, todos estão lá. Aquele que nasceu hoje, em Espírito e Verdade, o nome já está no livro da vida. Mas o pastor, ele quer ser um intermediário, ele quer ser, né? Aquele que colocou você em Cristo. Não, você já está em Cristo, você nasceu de novo da água do Espírito, João 3,5. Então dizem, né? Como as pessoas saem da igreja, né? Ela é igreja, ela nunca sai da igreja, ela sempre foi igreja, ela é igreja hoje. Deus falou que não habita em santuário muçulmano, porque ele faria de nós a igreja dele. Então eu sou a igreja, você é a igreja, e eu creio somente em Deus. Então a Marília Mendonça, a cantora, morreu, né? Partiu para a pátria, ela está em Cristo, porque ela era nova criatura. Ela entrou para a igreja, depois ela saiu, só que ela continua sendo a igreja, só que debaixo da obra da lei, debaixo do pentecostalismo, debaixo do mundo religioso, eles vão falar que você vai para o inferno, que o diabo está na tua vida, que você não vale nada, tipo assim. Mas não foi isso que Deus escreveu para que nós viéssemos entender isso hoje, abençoado. No século 21, onde as mentes foram renovadas, Deus nos deu uma nova mente, como aqui sempre falo, 1 Coríntios 2,16, para que nós venhamos pensar, analisar, né? E formar uma opinião através da palavra de Deus, que está dentro de nós, gravada hoje. Então, se não tiver isso, você não foi convertido a Cristo. Você foi convencido por um pastor, que ali ele condicionou você a uma regra da igreja dele, e ali ele fala aquilo que ele quer falar. Mas aqui, vamos ler aqui a palavra, porque eu creio que minha mãe, mesmo minha mãe sendo analfabeta, né? Mas uma mãe de coração bom, todas as mães têm corações bons. Então volta para a pátria. Se não tiver espírito dentro da pessoa, desmancha e volta ao pó. Não tem como queimar no inferno, porque o inferno é aqui embaixo, onde você planta, você colhe. Aquilo que você fazer de errado aqui, mais para frente você vai colher, mas não adianta fugir disso. Isso é a verdade nua e crua, porque Paulo fala na palavra dele que a pátria nossa, dos espíritos, é os céus. Então é lá que nós vamos morar. Mas temos que morar a partir daqui de baixo, para que nós, quando chegarmos lá em cima, já entrarmos no novo edifício de Deus que fez para nós. Então a carne, ela vai descer ao pó. A igreja, né, ela foi transformada, para que nós venhamos ser para que nós tenhamos hoje um novo e vivo caminho, que é através do véu, que é Hebreus 10:20. Então aqui, em Eclesiastes 12:7, né, Eclesiastes 12:6 e 7. Antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte,
e se despedaça a roda junto ao poço. E agora vem 7, né? E o pó volte à terra, que é o nosso corpo terreno, o nosso corpo biológico, né? Nós temos dois corpos, um espiritual e um biológico. O espiritual está aqui dentro, que é entrelaçado com o de Cristo. Esse vai voltar para a pátria. Nós temos que pensar assim e continuar pensando sempre assim. Não é que você saiu da congregação X ou Y, que você está no inferno. Não, o inferno não existe. O inferno é uma metáfora, né? É uma fantasia, uma alegoria que os judeus usavam antes da cruz. Então o inferno antes da cruz era o quê? Era um lixão que queimava. Dia por dia não cessava de queimar, porque ali era colocado os corpos dos assassinos, dos malfeitores, dos animais, e aquele fogo queimava intensamente. Então jogavam enxofre para não ter mau cheiro. Isso aconteceu antes da cruz, abençoado. Então lá havia o quê? Ranger de dente, essas coisas todas que diz Mateus, Lucas, Marcos, João. São livros históricos. Então aqui, 12:7 de Eclesiastes, e o pó volte à terra, que é o corpo biológico, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. 8. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade. Então, todos nós vamos voltar ao pó, né? Como Marília Mendonça voltou ao pó e voltou a Cristo, né? Como aqui diz João 6,63, né? 6,64, 6,62, 63. Que será, pois, se vide o Filho do Homem subir para onde o lugar onde o primeiro estava? 63. O Espírito é o que vivifica. O Espírito da Marília Mendonça, o meu Espírito, do Espírito que hoje não está dentro da congregação que o homem fez com a mãos humana, ele hoje mora em nós, no qual ele colocou nossa mãe, o Espírito Santo dentro de nós. Aqui está, benção, vivifica a carne para nada aproveita. Por isso que eu falo que a consagração da carne não existe, porque o consagrado aqui é o Espírito Santo dentro de você. Você já foi consagrado, já foi separado, já foi predestinado, já foi eleito e hoje está aqui como mais que vencedor, para você reinar em vida e viver aqui em perfeita vitória, que é Romanos 5,17. Então, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então, a palavra que ele dizia lá antes da cruz, isso aqui está antes da cruz. São espírito e são vida. Então, aquela fé que é verídica e vida, ela chegou na tua vida hoje, que é Gálatas 3, 23, 24, já chegou para você crer na tua salvação. Então as pessoas não perdem a salvação. O que acontece com as pessoas hoje em dia, né? A salvação diária, ela perdeu o controle nas compras de mercado, nas compras de cartão de crédito. Elas perdem o controle e ficam devendo, a ponto de se enlouquecer, porque comprou muito. Então isso aí acontece muito. Eu estou dando aqui apenas aqui é apenas um adendo para que as pessoas entenderem que o inferno é isso aí, é um deserto que você passa. Quando Jesus foi para o deserto, né, tentado pelo diabo, pela sua própria carne, foi aqui na mente dele. Então, a nossa mente hoje que está voltada para Cristo, para entender que a paz, que o amor e o perdão já está parte do nosso coração. Não tem inferno, como as pessoas dizem, né, que vai queimar. Você vai ver que lá no livro de Lucas, né, 16:19, no versículo 22, aconteceu morrer o mendigo e ser levado ao seio de Abraão, né? Isso é apenas uma analogia, isso é uma parábola. Isso aqui os judeus usavam muito, né? Como metáfora, como parábola, que Jesus, né, na época, usava muito de parábola. Ele só falava parábola para esconder a verdade que já está dentro de nós hoje. Então, ele não podia dizer que ele era o Deus, porque ele era ali Jesus de Nazaré. Ele estava num corpo de carne, mas no final ele fala para Filipe: Filipe, você está comigo há quanto tempo não vê o Pai? Então, o Pai está dentro de mim hoje, dentro de você. E o Pai não sai daí nunca, porque vai partir daqui para a glória, abençoado. Então, no 22, o mendigo foi levado para o seio de Abraão. Morreu também o rico, que foi sepultado. Então, o inferno é sepultura, abençoado. É isso aí que é o inferno, sepultura. Todos nós vamos descer à sepultura. No inferno, estando em tormento. Então, no inferno, abençoado, como é que a pessoa vai estar lá? Olha só. Levanta os olhos e vê ao longe Abraão e Lázaro no seio de Abraão. É como eu estou aqui sentado. Eu aqui entrei na arca de Deus, estou dentro da arca de Deus. Aqui não é a arca que o pastor fez e mandou você levar para casa, não. Aqui é uma arca espiritual. Eu entrei nessa arca, estou sentado nessa arca. Aqui ele enxugou as minhas lágrimas, tirou a minha dor e levou juntamente com ele. Apocalipse 21:4. Eu estou no novo céu e nova terra, que eu entrei pela porta estreita, estou sentado, vendo ele falar comigo. Com Maria, ouvindo falar com Maria. Isso é simplesmente de entender, meu irmão.
Entenda isso, pelo amor de Deus, para parar com esse negócio de inferno, de diabo. Essas coisas não existem, abençoa, para o povo de Deus. Você é um povo separado, eleito, já aqui nessa terra. Você é nova terra, como Isaías profetizou, 65:17. Ele já via você é nova terra lá. E quando chega o Apocalipse 21, já está aqui dentro de nós. Aqui, eu estou sentado aqui. Aqui eu ouço Deus falar comigo, como fala Isaías 1:19. Se você quiser e você me ouvir, você compra o melhor dessa terra. Então não existem essas coisas que os pastores inventam, né? Então aqui, ele pede, né, a Abraão que Lázaro molhe o dedo para molhar a língua dele. Mas abençoa Deus, eu aqui estou molhando hoje agora o seu coração. Estou dando a você água pura da fonte que é de Jesus. Como ele falou para a mulher samaritana, a mulher que eu lhe der, vai fluindo de você o rio de água viva. E flui mesmo, como flui no meu. O rio de água viva. Então a semente que eu aqui, ela corre eu fora. Não seca jamais. Então o que é que ouviu, né, pastores falar? Deus não é homem que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Então Deus escolheu você, colocou você no livro da vida, como está em Isaías 49, versículo 14 e 17, ele colocou o seu nome lá, e agora ele se arrependeu e tirou o teu nome lá. Abençoa, isso não existe, abençoa. Pelo amor de Deus, presta atenção. Os pastores também para enganar o povo, e o povo, quanto mais cabeça dura, é pior, para que a palavra entre na cabeça dele. Ontem eu encontrei um rapaz, que ele falou que não sabia ler nem escrever, mas que ele tinha que ir para a igreja. Já pensou um homem desse dentro da igreja? Ele tem muito dinheiro, ele vai dar tudo dentro da igreja, abençoa. Vão tirar tudo dele, porque ele não sabe ler. Ele não tem o poder da palavra. Então eu estou aqui para poder despertar essas pessoas que estão dormindo nesta manhã de sexta-feira, para que acorde para uma nova vida. Então Deus não é um homem que minta e nem se arrependa. Ele colocou o seu nome lá, está lá, ninguém tira, abençoado. Você já é dele, não adianta. Agora, você não tem que fugir da graça, sair da graça. Por exemplo, sair da lei de Moisés e vir para a graça. Só que a graça é liberdade em Cristo. Nem todos poderão vir para a graça, porque tem medo da liberdade. Então tem que viver debaixo de um ritual judaico, onde o pastor ele manda neles, e lá eles ficam. Então quando sai de lá na palavra impressão, vem para a graça. Aí quer beber, quer fumar, quer ter 2 mulheres, 3 mulheres. Não, aqui a graça não é assim, não. A graça aqui é para você ser um pai feliz. Tá? Você foi um filho perfeito, você foi um marido perfeito, você é um avô perfeito, você é um filho de Deus perfeito, mas você está aqui para falar a verdade em amor e em perdão para o coração que precisa ouvir. Então Romanos 8:9, olha só o que diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, essa palavra aqui tem em Romanos 8:1, né? Ele livrou os judeus dos pecados, do juízo, trouxe justiça para nós. Então aqui, no 9 ele fala, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Porque quando Paulo escreve as palavras aos Romanos, aos Gálatas, aos Efésios, a toda aquela congregação que lá estava, pós-cruz, né, transição lei para graça, ele escreve para as igrejas, é para os irmãos. Então aquele não é dele, porque aquele não está em Cristo. Por quê? Adultera a palavra de Deus. Está em Jesus de Nazaré. Deus mandou que você sirva o outro, aquele que eu estou dentro de nós, para que possamos dar fruto para Deus, que é Romanos 7:4. Então está no Nazareno, está nas obras da lei, está naquilo que Deus colocou no chão, né? Que é as obras da lei, que era fraco e pobre, trouxe graça para você, e você costura, né, o pano para entrar na graça. Esse não tem graça. E você coloca fermento em graça. Não tem fermento. Em graça a palavra é pura e verdadeira. Então não está dizendo aqui, aquele que não tem o Espírito não é dele. Você vai lá e lê Romanos 8:9 para você entender. Então todos são crentes hoje, evangélico ou não está salvo, não vai para o céu. Por que não vai para o céu? Porque não está em Cristo, não é nova criatura, não nasceu de novo, não perdoa, não ama, não ajuda o seu próximo. Quer tirar todo o dinheiro do seu próximo. Se ele puder tirar todo o dinheiro, ele tira. Deixa sem nada. Porque é um homem sem misericórdia, porque a fé não é de todos, a fé é de muitos. Então, para falar essas palavras aqui, tem que ter coragem e ousadia, tem que ter intrepidez, porque Deus me colocou aqui para isso. Eu encontrei um irmão que falou, mas irmão, você tem que ficar calado, você não pode falar nada. Eu posso falar aquilo que eu achar que está errado, eu posso falar. O homem espiritual julga todas as coisas, para discernir a palavra. 1 Coríntios 2:16, 13, 14, 15. O homem espiritual, ele não pode ser julgado por ninguém. Ele não comete nada segundo a carne.
Obra religiosa nenhuma ele faz, porque ele é espiritual. Quando Paulo vem pregando a graça, Paulo vem explicando tudo direitinho, como ele falou lá em Atos capítulo 17, 23. O Deus que vocês servem aí, objeto de culto, água depois da oração, caneta, lenço ungido, é o mesmo que eu estou pregando aqui. Graça pura, no amor e no perdão no nosso coração. Então o inferno é uma metáfora. O inferno era antes da cruz, onde os corpos queimavam lá no lixão, abençoado. Passou da cruz para cá, você está em graça. Você tem acesso a Deus, você tem saúde, tem paz, tem amor, tem verdade no seu coração. Então você tem que entender que você é livre para quê? Para viver em graça, mas não para fazer libertinagem. Fazer da graça uma casa de negócio. Não pode abençoar. A graça é pura, é verdadeira e já está no seu coração, que é o amor de Deus e que é o perdão. Hoje eu não sou mais o mesmo de antigamente. Desde o meu encontro com Cristo fiquei diferente. Enfim encontrei a paz que eu tanto procurei. Estava dentro de mim, eu encontrei. Como é que eu posso viver sem Jesus? Sabendo que Ele morreu e ressuscitou por mim lá na cruz. Hoje eu sinto que a vida para mim vale muito. Ele foi o meu substituto. Hoje eu tenho prazer na minha confissão. Sempre que eu falo de Cristo, é com muito amor no meu coração. Oh, meu Pai amado, abençoa Deus. Meu pai, o seu pai, a tua mãe, todos os nossos vizinhos, parentes, aquele que tiver o Espírito de Deus dentro dele, ele vai para a pátria, porque a pátria é os céus. É para onde nós voltaremos, abençoado. Se não tiver o Espírito dentro de nós, o que acontece com o nosso corpo? Vai desmanchar e vai virar pó. Não vai ter o queimar no inferno, né? Para sempre. Isso não existe, abençoado. Tira isso da tua cabeça, que são pastores, segundo a carne, desviados da verdade, que tem que aprender a graça, tem que se libertar das trevas e vir para a maravilhosa luz. Todo amor que eu tenho foi Jesus quem me deu. Antes da fundação do mundo, Ele me escolheu. Eu tenho salvação em Cristo, pela graça Ele me salvou. Me trouxe do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Eu tenho certeza que Jesus já voltou. Eu fui selado pelo Espírito Santo do Senhor. Na casa do meu Pai tem muitas moradas, e Ele é o Consolador. Hoje eu sou o templo do Espírito Santo, morada eterna do Senhor. Foi com uma só oferta que Ele já me salvou. Abençoado Deus, quando Ele sela você com a expressão da promessa, como Ele selou a mim e a você, Efésios 1,13, Ele tira você das trevas para a luz. Então você é luz. Então todos que descem a sepultura, né, que não existe o inferno, a sepultura, ele volta a Deus, que está no coração. Nós estamos no coração dele, abençoado. Então, abençoado, Filipenses aqui, vamos dar uma olhada aqui em Filipenses, abençoado. Não tem nenhum lugar que você vai ler, que você vai ver, você vai queimar no inferno. Não existe isso. Aqui em Filipenses aqui, você vai ver o que Paulo fala aqui em Filipenses capítulo 3, versículo 19 em diante. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o vento. O que é o vento? É tirar o dinheiro dos outros, né? É tomar lá da cá, é fazer da casa de Deus casa de negócio. É o que eles procuram fazer hoje. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então são pastores terrenos que não se converteram a Cristo e estão debaixo da obra da lei e maldição, porque o justo verá pela fé. Os da fé são abençoados crente de Abraão, os das obras não são, por quê? Já foram abençoados, mas não querem viver como abençoados. Eles ignoram a graça de Deus, como fala Romanos 10, 1 ao 4. Eles ignoram a graça e querem ver pelas obras. Então, olha só, ouvinte. Pois a nossa pátria está nos céus. A nossa pátria é os céus. A pátria aqui da carne, abençoada, é o Brasil. É o mundo que as pessoas vivem.
Então tem um quartel, os quartéis, quando você vai lá ser a lista, tem a identidade, teu nome está lá. Mas aqui na terra, mas só que o nosso objetivo, né, já foi alcançado por Deus. Ele voltou e nos levou para ele. Mas já aqui nesse corpo aqui mesmo, sentado aqui, ele está aqui dentro de mim, dentro de você, e te conduz em triunfo, ele já te colocou em perfeita vitória. Não tem que ir para a igreja fazer uma campanha, fazer uma grande libertação e buscar Jesus, não. Ele me escolheu. E agora eu tenho que ir dar fruto para ele, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Então aqui no 20, pois a nossa paz está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então ele veio como ressuscitado e nos levou para os céus. Aí eu fui batizado com o quê? Com a expiação da promessa. Romanos 6, 3, 4. O batismo da cruz dele para comigo. Das águas não vale, é uma simbologia. Então, quando diz João 3, 5, você e eu nascemos da água do Espírito para quê? Para falar a palavra da graça em Espírito e em verdade. Eu declaro você ter uma sexta-feira maravilhosa, que você tenha entendido o mistério, que outrora estava oculto e hoje está dentro do teu coração, gravado aqui, em nome do Pai. Amém, graças a Deus.